Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate aqui da vitória do Fluminense de virada no Maracanã, 3-1 sobre a equipe do América, né? E vamos acompanhar também a coletiva do Fernando Diniz falando da vitória do Fluminense, hoje falando como treinador do Fluminense, não da seleção Sou brasileira. Diniz, Jonathan Santos, do canal BTB Esporte. Queria perguntar para o senhor, o Fluminense joga no meio da semana pela Libertadores, primeiro jogo contra o Olímpia, precisando, né, abrir uma vantagem aqui no Maracanã. Queria saber do senhor qual a força o John Kennedy ganha para entrar nessa partida. O John Kennedy está num período de crescimento constante e ele está ganhando o espaço dele. É isso que eu tenho para te dizer. Está todo mundo contente com o John, muito merecimento, está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou nesse ano e está começando a colher o fruto de muito trabalho que ele fez do início dessa temporada. Diniz, boa noite, aqui atrás. Boa noite, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Na volta do intervalo de hoje, né, você retornou com duas alterações, uma delas já até habitual, né, a saída de um zagueiro, o André entrar ali no zaga, só que você também colocou o John Kennedy no lugar do Lima, acabou tendo 4 atacantes ali, acabou recuando um pouquinho o Ganso. Ali naquele momento, o que você pensou, o que você buscava que o time fizesse nessa segunda etapa com essas mudanças? Eu queria que ele fizesse gol. Foi por conta disso. E também com o Martinelli, a gente tinha que ser ter mais profundidade no jogo, ter ataques, ser mais eficientes no ataque, ter mais gente no ataque, ao mesmo tempo não ficar muito desprotegido, cuidar um pouco da bola aérea deles, que o Martinelli é um jogador que tem uma boa bola aérea, e essa foi a intenção, a gente conseguir ter um poder ofensivo maior e ao mesmo tempo não ficar com o sistema defensivo enfraquecido em todas as frentes, não só na questão do jogo, porque a minha maior preocupação serão duas com a América hoje, contra-ataque e bola aérea. Boa noite, Fernando. Caio Blois, Trivela. Queria te perguntar sobre o primeiro tempo, o que você enxergou que deu errado nesse primeiro tempo e por que as trocas que você fez nesse intervalo, o que você viu já no começo do segundo tempo, o Fluminense tomou um gol, mas depois o time continuou jogando da maneira que imagino que você buscasse e encontrou os 3 gols. Queria que você fizesse uma análise do que deu errado nesse primeiro tempo e depois o que deu certo no segundo. O time, né? Desculpa. na minha opinião, o time fez uma boa partida no primeiro tempo. O América também tem mérito sobre marcar, mas a gente criou situações para fazer gol. A gente teve um pênalti claro, não marcado, no Lima. É incompreensível na marcação de alguns pênaltis. Esse mais fácil de marcar até do que o do Grêmio, porque embora o Lima tivesse conseguido se desvencilhar da falta, a falta que o jogador do América fez tirou a possibilidade do Lima fazer gol. Não dá para trocar um pênalti por aquela situação que ficou para o Lima chutar. Então é incompreensível a não marcação do pênalti. E o primeiro tempo a gente estava com um bom controle de jogo, a gente estava chegando, criando também situações, faltava um pouco mais de profundidade e o time andar mais no campo do América, empurrar mais para trás o time do América e o Fluminense andar junto, ficar mais compacto. E uma outra coisa era conseguir jogar um pouco mais pelos dois lados, porque eles estavam baixando a marcação, estavam fechando muito o centro, a gente precisava de mais jogador na linha da frente, mais circulação. Infelizmente a gente tomou o gol num lance casual, que a gente não deu contra-ataques como aquele durante o segundo tempo, foi um lance que eles souberam aproveitar. E a equipe teve muito mérito, que mesmo tomando o gol a gente não se desesperou em nenhum minuto. E criou situações para fazer 3 e até mais gols. Diniz, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o Keno, pelo menos na minha opinião, foi uma das melhores atuações que a gente viu com o Keno nessa temporada. E como que você faz para ajudar o Keno a crescer de produção e voltar aquilo que a gente sabe que ele pode jogar? Eu acho, parceiro, que é um trabalho de uma complexidade alta. Não dá para falar uma coisa. O Keno ele vem melhorando desde quando ele chegou aqui no Fluminense. Ele chegou com alguns problemas físicos do ano passado, teve uma temporada não tão boa como ele tinha tido na anterior pelo Atlético. Ele foi recuperando a confiança, foi recuperando a estima, foi entendendo também o jeito do time jogar e hoje ele é um jogador que consegue entender
o que o time oferece pelo modelo de jogo, os espaços que são criados, ele consegue entender isso e jogar aberto, jogar fechado, saber recuar e jogar às vezes como meia. Então ele não ficou ficou um jogador muito mais completo, tanto na parte defensiva como ofensiva. Não ficou aquele jogador que é marcado só por aquela jogada, inclusive a jogada do gol que ele fez hoje. Ele consegue fazer muito mais do que aquela jogada típica do ponto esquerdo. Ok, Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Acabou. Valeu. Já, Diniz, já foi a entrevista coletiva. A da Seleção Brasileira foi mais longa ontem. Tinha mais o que falar, né? Aliás, a gente vai falar já do Neymar. O técnico Jorge Jesus reclamando que o Neymar não deveria ser convocado porque está contundido. A CBF já respondeu. Mas vamos seguir falando de Fluminense e América antes. Fluminense, posse de bola tricolor, 72%, 28% do América. Que teve uma chance com o Mastriani sem goleiro, né? Teve uma com o Juninho também. É? E com o Juninho também. 19 chutes no alvo, 5 no alvo, né? 19 no gol, 5 efetivamente no alvo. Contra 13 e 3 do América. Grande chance, 5-5. Ações na área rival, muito mais do tricolor, quase o dobro, 27-14. 7-1 em escanteios. Falava do Keno, né? O Keno vem subindo de produção, né, Marra? Keno. Até ajeito aqui na cadeira. Ele vem subindo, ele é um jogador, concordo com o Diniz, que ele tem uma participação, às vezes, sem a bola, no que a gente chama do tal do momento defensivo, né? Que é muito boa, ele tem essa visão, consegue fechar muito bem o lado do campo, mas especialmente, Edu, ele é um jogador que quando tem a bola, você não tem ideia do que ele vai fazer. Porque ele tem o drible pelos dois lados, ele é bom passador. E eu acho que sim, ele ficou um bom tempo, como disse o Diniz, entregue ao departamento médico na temporada passada, e esse ano também ele não conseguia ter boas sequências. Mas ele é o tipo de jogador que quando ele está em campo, é um terror para quem está marcando. Porque sim, ele obriga a ficar 2, 3 de olho nele, porque ele é rápido, ele dribla, espaço curto, ele deu para dentro, ele deu para fora. É um jogador que cresce muito. Acho que hoje o jogo foi mudando, olha ele aí, o jogo foi mudando no segundo tempo, né? O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. O primeiro tempo, o Fluminense teve um controle de posse de bola, mas olha assim, a gente está vendo aí a reposição do Fábio, o Mastriani perde o gol. O Fábio vem ganhando elogios por aprender a jogar com o pé, mesmo depois dos 40 anos, né? Mas nessa ele vacilou. Ele talvez não devesse dominar ali, né? Já chutar de primeira, porque ele dominou, o marcador diminuiu o espaço dele, né? Mas no primeiro tempo o jogo foi com controle de posse de bola, mas não dá para falar controle de jogo. E eu discordo do Diniz quando ele fala que o gol do América foi uma jogada casual. Não foi casual, foi uma jogada muito bem construída pelo Maidana e que o Fluminense não conseguiu interceptar antes. A jogada foi muito boa do Maidana, depois do Varanda e o cruzamento. O Fluminense, ao contrário, a gente falou aqui do Palmeiras, que poupou um pouco, efetivamente 2 jogadores, mas tinha outros poupados por problemas musculares, né? O Inter, a gente vai ver daqui a pouco, poupou, todo mundo pensando em Libertadores. O Flu não, né? Não. O Diniz vai com o time principal. E só para lembrar que o América também tem Sul-Americana, né? Também. Contra o Fortaleza. Isso. O América está numa situação muito difícil no brasileiro, né? Só registrando o gol do América do Felipe Azevedo, né? Sim. Aí o John Kennedy entra no intervalo, dá uma ajuda nesse segundo tempo que melhora mesmo. Depois Cano e Arias. Um segundo tempo consenso, né? Muito melhor do que o primeiro. Muito melhor, né, Edu? E o Diniz tem uma maneira de trabalhar, que não é uma novidade agora. Dificilmente o Diniz é de trocar 8, 9, 10 jogadores de uma partida para outra. Ele só troca em último caso, com uma recomendação, obviamente, fisiológica, dos médicos, da preparação física, de que, olha, tal jogador tem um risco muito grande de lesão. Senão, não é muito a feição dele ficar trocando meio time para um campeonato ou outro, a não ser que um campeonato realmente esteja inviável. Não é o caso do Fluminense, está brigando para pelo menos ficar entre os 4 melhores do brasileiro. E está aí uma fase de quartas de final de Libertadores, quinta-feira contra o Olímpia no Maracanã. E é importante o Diniz elogiar o John Kennedy, né? O John Kennedy tem uma história interessante, que o John Kennedy, quando aparece mais um desses talentos de Xerém, ele sempre chamou muita atenção pelo talento que ele tem para jogar futebol. Nunca ninguém ousou falar que o John Kennedy não sabe jogar bola. Sempre ele soube jogar bola. Inclusive, na base, ele tem números que eram números muito acima da média para um atacante, né? Fazia muitos gols, muito driblador, um jogador insinuante com a bola. Só que ele teve, logo quando ele sobe para o profissional,
ele me parece que fica deslumbrado, né, com uma situação e ele começa a perder espaço dentro do Fluminense. Ele é emprestado para a Ferroviária, que cai no Paulista, apesar que ele faz 6 gols no Paulista, ele cai com a Ferroviária no Paulistão, volta para o Fluminense, me parece, já de uma outra maneira. E o Diniz elogiou isso agora na coletiva, né? Que, olha, tem jogado muito bem atitudes profissionais, ao falar do John Kennedy, que hoje foi importante para o Fluminense virar e ganhar como ganhou do América no Maracanã. A gente está vendo aí os números dele nessa temporada espetaculares, né? 6 gols, 3 assistências, mas o que é espetacular mesmo é a sequência recente dele, né? Ele marcou nos últimos 3 jogos, contra o Palmeiras, contra o Argentino Júnior e agora contra o América. Talvez ele é uma opção importante. Daqui a pouco pode ser titular, será? Eu acho que do jeito que está jogando é mais difícil, né? Porque tem Arias, Keno, Cano. Mas ele pode ser titular dependendo da situação de jogo. Se vai ser um jogo decisivo, que você tem um débito no primeiro jogo, você tem que jogar o segundo jogo com um time muito mordendo no campo de ataque. Os gols saem assim, né? Porque não é só a entrada dele, a entrada do Martinelli também, e aí o André volta, sai o Lima, o André volta para a defesa, né, para ajudar lá atrás, sai o Lima e vem o John Kennedy. Mas o que eu quero destacar do John Kennedy é que se você volta para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o América, no Independência, quem entra e muda o jogo é o Lelê. Exatamente. Ou seja, o John Kennedy parece que ele ficou observando, e ele demora a pegar a pegar o seu lugar na fila. E acho que hoje o lugar é dele, na fila. O presidente John Kennedy. Vamos lá com o nosso presidente da reportagem, Cícero Melo, falando ao vivo do Maracanã. E aí, meu parceiro, conta tudo pra gente. Prazer falar contigo, boa noite. Boa noite, um abraço para você, para os companheiros do Marro, Prates e para o Fã de Esportes, menos um pouquinho, presidente. Estava dentro de campo hoje fazendo gol, o John Kennedy, né? Tivemos aqui no Maracanã um público bom para esse Fluminense e América Mineiro. 33.053 pagantes, 35.562 torcedores presentes, né? O Fluminense já podia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, perdeu muitos gols, foi para o intervalo com 0-0, aí vieram essas modificações aí que nossos comentaristas fizeram, e o Fluminense veio diferente para o segundo tempo em termos de aproveitamento, né? Tomou um gol, um descuido aos 6 minutos, né? Mas em 7 minutos virou o jogo, né? Fez 1-1 com o John Kennedy de cabeça e depois aos 19 minutos, o primeiro gol do Flu foi aos 12, aos 19, o Cano fez o gol da virada, batendo livre, né? Cruzado, e depois ainda o Fluminense fez o terceiro gol com o John Arias. Neste momento, Edu e Tricolores, o Fluminense ocupa a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, vai dormir em 3º lugar. Quando começou a rodada estava em 7º, foi para 34 pontos ganhos, atrás de Botafogo e de Palmeiras. Claro que ele pode ser ultrapassado nos jogos de amanhã, mas o Fluminense vai conquistando pontos em busca de voltar ao G4. Já o América Mineiro continua nessa posição em último lugar, né? Lanterna com apenas 10 pontos ganhos. O Germán Cano hoje dedicou o gol à filha que nasceu hoje de manhã. Ele passou a noite toda acordado com a esposa, né, no hospital. Na maternidade, nasceu por volta de 8h30 da manhã a Lionela, que é uma mistura, né, da esposa com o Lionel Messi, né? O nome da esposa com o Lionel Messi, então saiu o Lionela. O Cano tem números impressionantes, né? Foi o 7º gol dele no Campeonato Brasileiro com o Tiquinho Soares, 13 gols, mas fora aí por pelo menos mais um mês, talvez. O Cano tem tudo para se aproximar aí dessa artilharia, ele que já foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Foi o 30º gol dele na temporada e o gol de número 74 com a camisa do Fluminense. O John Kennedy tem 6 gols na temporada e 12 com a camisa do Fluminense. O Alexander é uma boa notícia, não entrou hoje em campo, mas estava no banco de reservas. 3 meses, mais de 3 meses fora, 101 dias, com 2 lesões sérias. Primeiro ele teve uma lesão muscular na coxa direita no dia 10 de março, na 5ª rodada contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão, e depois, quando já estava praticamente recuperado, teve uma séria contusão no joelho esquerdo, mas para felicidade dele, da comissão técnica e da torcida tricolor, já está à disposição, não entrou hoje porque o jogo estava duro, mas aos pouquinhos vai voltar ao time do Fluminense, pode ser até que ele tenha espaço ali no banco de reservas, vai ficar no banco no jogo contra o Olímpia, pela Libertadores da América, na próxima quinta-feira no Maracanã, primeiro jogo das quartas de final. O Fluminense, então, volta a campo neste jogo, né? Tem que fazer o resultado, porque já viu o que aconteceu com o Flamengo, fez só 1-0 aqui
e acabou sendo batido lá por 3-1. O pensamento é fazer o melhor possível. Os jogadores dizem, o discurso é o seguinte: vencer primeiro, por qualquer placar. A partir do momento que estiver vencendo, tentar aumentar a diferença. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, 18 horas e 30 minutos. O América Mineiro joga pela Sul-Americana também na quinta-feira contra a equipe do Fortaleza no estádio Independência, primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. E no Brasileiro, ele volta a jogar no estádio Independência, no domingo também, contra a equipe do São Paulo, o Tricolor Paulista. Vamos ouvir, então, os jogadores que falaram na... Galera, é isso aí. O Fluminense agora vai em busca da Libertadores. Na minha opinião, o Fluminense tem muito mais capacidade para poder passar sobre o Olímpia, né? Porque o Flamengo vacilou muito mesmo. E eu não acredito que esse time do Fernando Diniz vai vacilar diante da equipe do Olímpia. Na minha opinião, o Fluminense vai vencer no Maracanã e vai vencer também no Paraguai. Aquilo ali que aconteceu com o Flamengo, aquilo ali foi uma bagunça do elenco do Flamengo, mas o Fluminense não vai, mesmo o Fluminense sendo um elenco com jogadores menos estrelados que o Flamengo, mas tem muito mais capacidade de avançar para a semifinal da Libertadores. Essa é a minha opinião, né? O Fluminense tem grande chance sim de chegar a ser finalista. Não posso cravar que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores, mas tem grande possibilidade sim de ser um dos finalistas da Libertadores. Um jogo só, né? Pode acontecer sim do Fluminense ser campeão. Quando é um jogo só, tudo pode acontecer, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Será que o Fluminense tem time para poder ganhar a Libertadores? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações.